Ansiosa. Olá, a gente vai falar hoje sobre doença hepática crônica, um problema que, olha, afeta milhões de pessoas no mundo todo. O nosso foco vai ser numa das complicações mais perigosas, uma espécie de pressão silenciosa que vai se formando dentro do fígado, um problema que até pouco tempo atrás era super difícil de medir com segurança. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos começar com este número: 2 milhões. Essa é a estimativa de mortes por ano no mundo todo por causa de doenças hepáticas crônicas. É um número realmente impressionante, né? E que deixa claro porque é tão importante encontrar jeitos melhores de diagnosticar e tratar essas condições. Muitas vezes, o maior perigo da doença no fígado não é nem o dano inicial em si, mas uma consequência que vem depois, chamada hipertensão portal. Simplificando, é um aumento perigoso da pressão do sangue nas veias do fígado, e é essa pressão que acaba levando a muitas das complicações mais graves que podem ser fatais. Um jeito bem fácil de imaginar a hipertensão portal é pensar num baita congestionamento numa estrada. Quando o fígado está doente, ele fica mais rígido e aí o sangue não consegue passar por ele como deveria. Esse engarrafamento de sangue aumenta a pressão no sistema todo, o que pode causar coisas bem sérias como sangramentos internos. Então, medir essa pressão é fundamental. Mas o método tradicional sempre foi complicado e arriscado, o que nos leva à questão principal: como é que a gente pode medir isso de um jeito que seja seguro e acessível para mais gente? Bom, aqui a gente consegue ver bem essa evolução. De um lado, o jeito antigo, o tal do teste HVPG, era bem invasivo, sabe? Com risco, precisava de um catéter que ia até o fígado, uma coisa que só se fazia em centros muito especializados. E do outro lado, o que a gente tem de novo? As avaliações não invasivas, ou NILDAs. Elas usam exame de imagem, exame de sangue, o que torna o diagnóstico bem mais seguro e, claro, muito mais acessível. Essa busca por uma alternativa mais segura e simples acabou levando a uma nova geração de ferramentas. Vamos dar uma olhada em como elas funcionam e qual delas, no fim das contas, se destaca como a mais eficiente. Basicamente, existem duas categorias desses testes não invasivos. Pensa em quando a gente bate numa melancia para ver se ela está boa. Um fígado saudável é macio, flexível, já um fígado doente com fibrose fica duro, rígido. Mas a pergunta que não quer calar é: o quão preciso é esse exame? Será que ele pode mesmo substituir um procedimento invasivo? Bom, os dados são bem convincentes, viu? Olha só este gráfico. Ele diz tudo. Pensa assim: uma pontuação de precisão de 1.0 seria a perfeição. O exame LSM, ele chega a 0,92. É classificado como excelente. É um salto gigantesco, né? Mostra que é uma ferramenta de diagnóstico em que dá para confiar bastante. Mas um resultado preciso do LSM não é só um número solto. Quando a gente combina ele com um exame simples, como uma contagem de plaquetas, os médicos conseguem tomar decisões bem claras. Vamos ver como isso funciona na prática. Essa tabela resume bem as diretrizes. Se o resultado do LSM for menor que 15 kPa e a contagem de plaquetas estiver normal, o risco de ter uma hipertensão portal importante é bem baixo. Agora, se o resultado do LSM for maior que 25, o risco é altíssimo. E aquela faixa no meio, entre 15 e 25, é a tal zona cinzenta, que é quando os médicos precisam de mais informações para decidir o que fazer. E essas categorias de risco não são só dados aleatórios. Elas foram organizadas num guia bem claro, um passo a passo mesmo,
que ajuda os médicos a classificar o risco de cada paciente de forma rápida e eficiente. O guia funciona em 3 passos simples. Primeiro passo: descartar. Um LSM baixo com plaquetas altas, então o problema é bem provável. Terceiro passo: confirmar. Essa imagem do material original mostra o algoritmo perfeitamente. Ele cria um caminho claro que vai do verde, de baixo risco, até o vermelho, de alto risco. Isso não ajuda só no diagnóstico, mas também guia as decisões de tratamento, mostrando para os médicos quem precisa de um acompanhamento mais de perto e quem pode ficar mais tranquilo. A questão agora é: será que um exame simples, sem dor, como este, vai poder um dia eliminar completamente a necessidade de procedimentos arriscados e invasivos no diagnóstico do fígado? O progresso que vimos até agora com certeza aponta nessa direção.